Saudações, vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima. Estamos vendo as crônicas de Israel, como você nunca viu. No último vídeo, eu fiquei boquiaberta, eu fiquei embasbacado, como diz aí o povo. Eu não consegui entender os números referente à oferta que Israel fez para a construção do templo de Deus. Porque houve duas ofertas. Uma do país Israel, a nação liderada por Davi, e outra do próprio bolso do Davi. Foi isso que eu não estava entendendo, entende? E aí eu pensava, a oferta de Davi foi maior? Como que o rei pode dar a oferta maior que seu povo? Porque depois nós vamos ver os detalhes, mas todos os príncipes de Israel reunidos ofereceram cerca de 150 toneladas de ouro. Davi sozinho deu 100 toneladas de ouro. E o país de Israel deu 34 toneladas de ouro. Então esse número não estava caindo na minha cabeça. Mas isso é para você que é matemático pensar. Por favor, se você tem esses dados aí elaborados, elencados, mande para mim, porque eu estou totalmente atônito. A palavra de Deus mexe com a gente. Por isso que a gente tem que meditar na palavra dia e noite, acordado e dormindo, sonhando. Falar em sonhar, eu tive um sonho essa noite. Sonhei que estava na minha casa, no interior. Engraçado. Eu era jovem, mas eu estava casado com a minha esposa. E a gente conversava. A gente tinha um empreendimento. A gente ia colocar uma loja de sobremesas. Esquisito. Aí depois o sonho mudou. A loja não estava mais lá no interior, estava aqui, numa casa onde eu vivia aqui em São Paulo. E aí estávamos trabalhando e misturou com realidade. Eu tinha comprado um fogão e o dono da loja era meu sócio aqui, numa outra loja que não era mais de doce, agora era de equipamentos. Sabe, é tipo uma oficina. Todos, um sonho muito confuso. E ele estava meio cansado e eu falei, não, para você se animar, fazer a entrega hoje, ele estava um dia meio chuvoso. Eu vou te fazer vou te dar uma oferta, R$ 20. Ele falou, com R$ 20 eu não vou nem levantar daqui. Ele ficou e não foi, a gente ficou ali. Mais tarde, no mesmo dia,
nós fomos, eu não sei se eu ia para casa, porque eu morava ali perto, e saímos. Gente, uma tragédia. Você lembra quando houve aquela tragédia no metrô de São Paulo, que ficou uma cratera, que a TV mostrava assim, e o caminhão lá dentro parecia um carrinho de brinquedo? Foi isso que aconteceu. A terra se abriu, o asfalto subiu, como se tivesse dado um terremoto, mas não houve terremoto. E embaixo a gente conseguia ver um lodaçal, sabe, uma água barrenta. Eu falei, meu Deus, é o fim do mundo. E eu lembro que tinha muita gente, e eu falei, mas o que eu vou fazer? Eu sei o que está acontecendo. É a profecia de Daniel. Aí eu comecei a falar, meio sem graça no princípio, porque eu não sou pregador. Tentei, mas não consegui. Cada um nasceu para fazer o que nasceu para fazer. E aí eu comecei a falar, gente, lembrem-se, é a estátua de Nabucodonosor sendo destruída. A pedra não tirada por mão humana foi arremessada nos pés da estátua. E hoje, quando eu li já mandei um vídeo aí, que fala sobre um gigante com um dedo a mais em cada mão, em cada pé. Então ele tinha 24 dedos. Aí eu lembrei do sonho que eu tinha sonhado. Depois eu acordei, não sei mais. Acordei com medo. Falei, Senhor, como é que eu, um homem pecador, vai ter que ficar falando, pregando? Aí eu lembrei daquelas passagens. Ainda que você seja pecador, que seus pecados sejam vermelhos, eles se tornarão brancos, como a mais pura. Engraçado, não tem aqui o branco. Xiii. Então vou pegar um mais claro. Gente, eu tenho aqui uma coleção de lápis. Não vem um lápis branco nas caixas? Então não veio. Vamos por esse aqui, amarelo. Tá, esquece isso. A verdade é que Deus, Ele vai nos perdoar de nossos pecados, nos tornar limpos, puros, e aí o diabo não vai poder nos acusar. Amém. Estamos vendo hoje as crônicas de Israel. E hoje nós vamos finalizar. Na verdade, finalizamos no último vídeo a saga de Davi. Então hoje nós vamos falar sobre os levitas.
Tem tanta coisa para falar, eu não vou conseguir falar tudo, mas o mais importante é que você leia na sua Bíblia, ouça na voz do incomparável Cid Moreira, e vá meditando nisso. São coisas difíceis. Como nós lemos na introdução, não nessa versão mesmo, a outra que não tem. Essa versão aqui, ela diz que os livros das crônicas, tanto um como dois, eles têm como objetivo restaurar o sacerdócio dos levitas. O sacerdócio que incluía as funções específicas dos ungidos do Senhor, os sacerdotes propriamente ditos, e a função dos levitas em geral. Porque, na verdade, todos poderiam ser sacerdotes, mas alguns poderiam ministrar. Então, nós vamos aqui tentar entender. Eu não li ainda, dessa vez eu não, porque no vídeo anterior eu ouvi o capítulo que eu ia comentar, mas agora não. A ansiedade não me deixa. Então, eu vou já lendo e comentando, tá bom? Mas é um assunto bem denso, eu vou apenas fazer pinceladas. Para introduzir esse assunto, a gente precisa falar do templo. O templo, eu já falei, houve quatro templos. O templo de Moisés, que era a tenda tabernáculo. O templo de Salomão, que Davi ajudou a construir. O templo de Zorobabel, construído na época que eles voltaram do cativeiro. Construído. E o templo de Herodes, feito um pouco antes da aparição de Jesus Cristo. Muito bem, o templo era o centro religioso e até político, civil, da vida de Israel. Quando Davi fez paz na terra, através da guerra com seus inimigos, dominou todo mundo, aí ele falou, agora vamos fazer o templo. Deus disse, vamos, mas você não. Vamos, mas seu filho. Ele falou, Senhor, muito obrigado. O Senhor, além de me abençoar, ainda está dizendo que meu filho vai fazer um templo. Não, eu não estou triste, pai, eu estou contente. Permita que eu junte tesouro para construir esse templo. Deus falou, tudo bem, pode fazer. E aí, ele ofereceu. Mas agora vamos colocar um parêntese aqui. Aqui dentro eu vou colocar um assunto relacionado, mas não diretamente relacionado, tá bom? Então, abri parênteses para mim e vamos colocar dentro desse parêntese um assunto interessante. O templo de Herodes, quarto templo construído, foi destruído no ano 70 da nossa era. E desde então, não se tem notícia de sacrifícios no templo, a não ser pequenos, um sacrifício simbólico em pequena escala. Eu nem sabia disso. Fiquei sabendo agora há pouco, quando eu conversava com um amigo, irmão na igreja. Ele, na verdade, ele é um erudito muito sabido, e ele disse, não, ainda existe.
ainda existe sacrifícios em Israel. Porque a gente precisa entender que a nação Israel, que teve início em 1948, como um ato político, ela não tem ligação com a nação Israel, que foi exterminada como povo no ano 70. Explico. Porque a nação Israel, criada em 48, eu não sei como funciona lá a fé deles. Mas, apesar de termos alguns judeus cristãos, eu acredito, se eu não estiver enganado, muito enganado, eles não são cristãos. Pelo contrário, se eles ainda continuam fazendo sacrifícios, ainda que em pequena escala, significa que eles estão esperando o Messias. Só que eles estão esperando o Messias, na nossa visão, um Messias que já veio. Entende? E de algum modo, essa ideia de reconstruir um templo para sacrifícios, ela vai ganhar força nos últimos dias. Então, esse seria o quinto templo, o templo da era cristã. Mas como eles não acreditam em Cristo como Messias, então eles ainda vão continuar a fazer sacrifícios como antítipo, que o tipo ainda vai aparecer, entende? É meio complicado, é meio confuso para mim. Mas os sabidinhos, eu estava vendo um documentário esses dias, aliás, nem terminei de ver, porque é tanta coisa, a gente vai se engraçando. E eles precisavam de uma ovelha específica. É uma novilha específica, vermelha. E agora eles conseguiram. Então, mais dias, menos dias, eles vão começar a sacrificar de novo no templo. Isso, sob o ponto de vista cristão, é uma heresia. É lutar contra o que está escrito, porque nós já compreendemos que o Messias já veio e que cessou os sacrifícios, porque os rituais do santuário, eles eram simbólicos de Cristo. Uma vez Cristo vindo, cessou o sacrifício, tanto é que o templo, a cortina do templo se rasgou de alto a baixo, liberando a visão do Santíssimo, significando que todos nós temos acesso direto a Deus. Então agora não precisa mais do templo como intermediário, do sacerdote como intermediário. E eles estão fazendo isso. Eles estão reconstituindo o templo de Davi, porque eles vão, de algum modo, retomar esse sacrifício. Eu não sei como que isso vai cair no seio da sociedade. Eu não sei que significado isso vai ter, mas para os cristãos, isso é uma afronta ao próprio Cristo. Talvez a maior das afrontas. Já está havendo uma,
que é tirar Cristo do texto bíblico, tirar o Cristo divino do texto bíblico, humanizando o Cristo bíblico para torná-lo parecido com os demais profetas. Isso é uma heresia do ponto de vista cristão. Por favor, me entendam. Então, eles querem que isso aqui aconteça, e eu, como eu penso ainda mais além, eu penso fora da caixinha, nós temos aqui no Brasil um lindo templo réplica, construído por uma religião aí. Eu ainda pretendo conhecê-lo, mas ainda não tive a oportunidade. Mas eu não ficaria muito assustado se eles resolvessem começar a fazer sacrifícios aqui. Não sei, é só uma holucubração da minha cabeça. Mas eles já estão reconstituindo os religiosos, os templos, os sacerdotes, as novilhas, as ovelhas, para as ofertas. Então hoje nós vamos falar sobre isso. A função dos levitas no templo do Senhor. Quando ficou velho, avançado em dias, Davi nomeou seu filho Salomão como rei de Israel. Reuniu todos os chefes de Israel, os sacerdotes e os levitas, mandou contar os levitas de 30 anos para cima, contando só os homens, um por um, e deu 38.000. 24.000 deles dirigiam as atividades do templo do Senhor. 6.000 eram magistrados e juízes, 4.000 eram porteiros, e 4.000 deles louvavam ao Senhor com os instrumentos que Davi tinha inventado para essa finalidade. Você viu? Sacerdotes, magistrados, porteiros, todos levitas. Estou com dores aqui nas costas, porque o banco está duro e a minha coluna está meio dolorosa. É um assento não muito confortável. Perdão, tá bom? Não está aparecendo na minha cara, mas eu tô com dores. Eu caí um tombo ontem. Antonte. Um tombo foi forte o negócio. Eu escorreguei num barrancão, assim que eu tava escalando. Bati esse lado numa árvore. Enquanto eu bati aqui, a minha cabeça chicoteou na árvore em cima e eu fiquei desmaiado lá por uns instantes. Não muito tempo. Então eu tô com dores hoje no corpo todo. Inclusive na coluna. Perceba, eu desamarrei aqui a roupa para ficar mais confortável. Então, você perceba que as crônicas de Israel até aqui, ela só falou de 2 reis. Saul, eu nem lembro se falou de Saul, e Davi. Na verdade, ela ficou mais em Davi, né? Ficou mais em Davi. Então as crônicas são de Israel, mas só falou de Davi. Vamos esperar aqui no... Porque começa falando de Saul, mas já no finalzinho da vida dele. Nas lutas ali onde ele foi morto. E agora já vai terminar o livro, então...
Então, o primeiro livro das Crônicas versou sobre Davi. Ele começa introduzindo Saul e termina introduzindo Salomão, mas a tônica era Davi. Então, Davi ele preparou várias coisas para a dedicação do templo. Desculpa, eu acordo muito cedo e continuo com sono. Vou ficar em pé um pouquinho, porque eu não estou aguentando ficar sentado. Com licença, eu vou levantar um pouco. É que eu já estou sentado há mais de 40 minutos. 1 hora mais ou menos. Isso é muito foda, muito. Eu não posso ficar nem muito tempo sentado, nem muito tempo em pé. Mas você não tem culpa disso. Deixa eu tentar colocar esse celular aqui. Eu estou gravando com o celular. Talvez no futuro, quando eu tiver muitos inscritos no canal, aí eu vou comprar um equipamento de filmagem. Aí nós vamos ter filmagens mais profissionais. Por enquanto eu sou apenas um amador. Vou tirar essa folhinha aqui, que está atrapalhando. Muito bem. Então, você percebe que nós agora entramos no assunto propriamente dito das crônicas, não é? Que era, segundo a introdução que lemos, era a retronização do povo de Levi como ministradores do santuário. Ministradores do templo. Sim, isso mesmo. Davi repartiu os levitas em diferentes classes. Gerson, Caate e Merari, filho de Gerson, Leedã e Semei, filhos de Leedã, Jail, o mais velho, Zetã e Joel, 3 ao todo, filhos de Semei, Salomi, Oziel e Arã, 3 ao todo, são esses os chefes de famílias de Leedã, filhos de Semei, Jeete, Ziza, Jeus e Berias. São esses os filhos de Semei, 4 ao todos. Então aqui ele vai separando por famílias, não é? Então foram todos esses descendentes de Levi, conforme suas famílias, os chefes de famílias, como resultou do recenseamento feito por verificação nominal e individual. Eles tinham como encargo o culto no templo do Senhor, a partir da idade de 20 anos. Isso porque Davi tinha dito: Senhor Deus de Israel deu descanso a seu povo e passou a morar em Jerusalém para sempre. Os levitas, portanto, não terão mais de carregar a habitação e os objetos destinados ao serviço dela. Por isso, conforme as últimas disposições de Davi, os levitas eram recenseados a partir de 20 anos. A função deles é estar à disposição dos descendentes de Arão para o serviço do templo de Deus, nos átrios e nas salas, para limpar tudo o que é consagrado e para fazer o serviço do templo de Deus. Então eles estavam encarregados de tudo, tanto das disposições sagradas
quanto da manutenção, limpeza, vigilância, etc, etc. Fazer o pão, tudo. Devem comparecer de manhã e de tarde para celebrar e louvar ao Senhor, e também para oferecer todos os holocaustos ao Senhor nos sábados, luas novas e solenidades, conforme o número fixado pelo regulamento. Esse é o encargo permanente que eles têm diante de Deus. Os levitas guardavam a tenda da reunião e o santuário. Seus irmãos aaronitas vigiavam o serviço do templo. E aqui, no capítulo 24, ele vai delimitando quem seriam eles, como que eles se comportariam, entende? Eu peço que você leia com atenção ou ouça na voz do inconfundível Cid Moreira. Quanto aos outros descendentes de Levi, os chefes eram estes. Aí vai falando. Então, eles organizaram o povo todo, tanto os principais como as famílias menores. Para o serviço do culto, Davi e os diretores do culto destacaram os filhos de Asaf, de Efã, de Idutum, profetas que se serviam de liras, cítaras e símbolos. Lista das pessoas empregadas na tarefa. Então, Asaf também faz parte. Olá, bom dia. Também faz parte dos levitas, certamente. Então, eles iam cantando, adorando a Deus e faziam parte da hoje chamada doxologia, como que eles deviam cultuar e fazer para que a rotina do santuário se desenrolasse bem. Também existe aqui, já no capítulo 26, uma lista de guardas e porteiros. Eles protegiam o templo e moravam perto dos portões, de modo que ficava fácil eles controlar a entrada e saída. Os portões eram abertos todo dia de manhã e todo dia à tarde. Eram fechados. Os filhos e irmãos de Meselemias eram 18 homens valentes. E eram valentes. Esses grupos de porteiros, tanto os chefes como os irmãos, foram encarregados do serviço do templo do Senhor, para cuidar de cada porta. Eles tiraram sorte por famílias, fossem elas pequenas ou grandes. Desculpa. O lado do nascente foi sorteado para Selemias, cujos filhos Acaías dava conselhos prudentes. Eles eram sabidinhos também. Muito bem. O capítulo 27 vai falar sobre a organização militar e civil do povo. Aqui está a organização dos israelitas, segundo seu número, chefes de famílias e comandantes de 1.000 e de 100.000, oficiais de serviços, rei, para qualquer assunto durante o ano inteiro. Faziam turnos de mês em mês. E cada classe compreendia 24.000 homens. Davi não mandou fazer censamento das pessoas de 20 anos para baixo, porque o Senhor mesmo tinha dito que multiplicaria os israelitas como as estrelas do céu. Joabe, filho de Sárvia, começou o recenseamento, mas não terminou, porque a ira caiu sobre Israel. Lembra?
O responsável pela provisão do rei era Asmo, filho de Adiel, o responsável pelas provisões na zona rural e blá, 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 blá. Responsável pelo gado, pelos bens, Jonatas, tio de Davi, bom conselheiro, homem ponderado e culto, e Jaiel, filho de Hacanon, tudo me tira a atenção. Cuidavam Jonatas, filho de Davi, era bom conselheiro, homem ponderado e culto. E Jaiel, filho de Acamon, cuidavam dos filhos do rei. Aquitofel era conselheiro do rei, e Araquina Cusai era amigo do rei. Joiada, filho de Banaías, e Abiatar sucederam a Aquitofel. Joabe era um comandante do exército do rei. Um comandante não, era o comandante. 28. O templo, centro da vida do povo de Israel. Então Davi convocou em Jerusalém todas as autoridades de Israel, a saber, chefe das tribos, chefe das classes que serviam ao rei, comandantes. Davi ficou em pé, tomou a palavra e disse: Irmãos e povo meu, queiram escutar-me um pouco. Eu tinha intenção de construir um templo para ser moradia da arca da aliança do Senhor e que servisse de pedestal para nosso Deus. Cheguei até a fazer os preparativos para a construção. Deus, porém, me disse: não é você quem vai construir o templo para o meu nome, pois você foi guerreiro e derramou muito sangue. O Senhor, o Deus de Israel, me escolheu no meio de toda a minha família para ser rei de Israel para sempre. De fato, escolheu Judá como tribo-chefe. Dentro de Judá, escolheu a família de meu pai. E entre os meus irmãos, escolheu a mim, para me fazer rei de todo Israel. Entre os muitos filhos que o Senhor me deu, ele escolheu Salomão para que ocupe o trono real do Senhor sobre Israel. O Senhor me disse: seu filho Salomão construirá minha residência e meus átrios, pois eu o escolhi como filho e serei um pai para ele. Vou firmar o reino dele para sempre, se ele for fiel em praticar meus mandamentos e normas, como tem feito até hoje. Portanto, na presença de todo Israel, a comunidade do Senhor, tomando nosso Deus como testemunha, guardem e busquem seguir todos os mandamentos do alto, seu Deus, para que conservem a posse desta terra boa e deixem como herança aos filhos de vocês para sempre. Eles não foram fiéis. Quanto a você, Salomão, meu filho, reconheça o Deus do seu pai e o sirva com todo o seu coração e com generosidade de espírito, pois o Senhor sonda todos os corações e penetra todas as intenções do espírito. Se você o procurar, ele se deixará encontrar, mas se você o abandonar, ele se afastará para sempre. Veja bem, Javé, o Senhor, escolheu você para construir um santuário para ele. Coragem e mãos à obra. Davi entregou seu filho Salomão o projeto do pórtico do templo, dos armazéns das salas superiores, dos aposentos internos, da sala do propiciatório. Entregou também o projeto de tudo o que tinha em mente para os átrios do templo do Senhor, para as alas ao redor, para os tesouros do templo de Deus e para as ofertas votivas. Entregou também o projeto para as classes dos sacerdotes e levitas, para os serviços do culto no templo e para os utensílios do templo do Senhor. Deixou também a quantidade de ouro que cada objeto de ouro deveria ter, conforme sua serventia, a quantidade de prata que, de acordo com a sua utilização, cada objeto de prata deveria ter.
Entregou o desenho dos candelabros de ouro, de prata. Ou seja, ele fez tudo como deveria ser. E disse: siga o modelo que Deus está te mostrando. Tudo isso estava num escrito que o Senhor havia entregado a Davi, explicando a fabricação do modelo. Então Davi falou a seu filho Salomão: força, filho, coragem, meu filho, mãos à obra. Nada de medo ou receio, pois o Senhor Deus, o meu Deus, está com você. Ele não vai deixar nem abandonar você enquanto não terminar o serviço de construção do templo do Senhor. Aí estão as classes dos sacerdotes e levitas para todo o serviço do templo. Todos os profissionais de qualquer especialidade ajudarão você nesta obra. Os chefes e todo o povo estarão às suas ordens. Amém? E agora, no capítulo 29, que eu já comentei um pouco, ele vai falar das ofertas. Ai, ai, ai. Dá licença, eu vou pegar um anotado aqui. Eu li com você no último vídeo o montante de ofertas que Davi ajuntou para a construção do templo. Veja aí, eu até anotei aqui. Tá esquisita essa letra, né? É que eu tô vendo, parece que tá grego, aramaico. Mas aí você dá um printzinho e olha direitinho, tá bom? Essas ofertas, Davi disse: vamos construir um templo para Deus. Israel vai dar 34 toneladas. O rei Davi vai dar 100 toneladas. E os príncipes deram 150, mais ou menos, toneladas. A pergunta foi: quem deu mais? O país ou o seu rei? Vamos construir um templo para Deus? Quem você acha que deu mais? Israel deu 34 toneladas. O rei Davi deu 100 toneladas. Quem deu mais? Isso aqui quase me levou à loucura agora há pouco. Como que a nação tinha dado menos? Aí, olhando, eu vi um detalhe. Se eu estiver errado, por favor, me corrigem aí. Ó, Israel deu 34 toneladas, certo? Quase certo. O rei deu 100 toneladas, certo? Certo. O rei deu 100 toneladas. 100 mil quilos de ouro. Porém, Israel deu 34 mil toneladas. Entendeu? Ele deu 34 mil toneladas. O que eleva a 34 toneladas em 3 zeros. Ou seja, é uma fortuna. Elon Musk fica no chinelo. Ah, você não sabe quem é Elon Musk? É aquele que está colocando o Supremo Tribunal Brasileiro de joelhos. Está humilhando a nossa justiça, dizendo que não está havendo liberdade nesse país. Engraçado que todo mundo estava falando isso, mas ninguém ouvia. Agora que o queridinho do mundo falou, aí todo mundo passou a prestar atenção. Só para finalizar aqui o vídeo, eu vou ler, gente, porque não adianta ficar falando, porque eu vou ficar falando sempre a mesma coisa. Eu vou falar: Davi deu 100 mil toneladas de ouro. Aliás, 100 toneladas de ouro. E
os cofres públicos de Israel deram 34 toneladas de ouro. 34 mil toneladas. Viu a diferença? 34K. Para usar o termo moderno. Ai, quando eu tiver com 100K de inscritos, faça esse K aí. Se inscreva no canal. Compartilha. Dê o seu gostei ou não gostei. Como diz o grande. Depois Davi falou a toda a assembleia e disse: o meu filho Salomão, que Deus escolheu, é moço e fraco, e a missão dele é grande, porque não se trata de construir uma casa para um homem, mas um templo para o Senhor. Por isso, fui fazendo os preparativos conforme pude. Ouro para os objetos, prata para os objetos, bronze, ferro, madeira. Então os chefes das famílias das tribos de Israel e comandantes de 1.100 e o chefe de obras prontificaram a fazer ofertas. Eles deram para a construção do templo 170 toneladas de ouro. Deixa eu corrigir aqui a informação. Eu falei 150 mil, mas são 170 toneladas. Não é? O rei deu. Vou colocar aqui, ó. Os príncipes deram 170 toneladas. Então, os príncipes deram 170 toneladas, o rei deu 100 toneladas e o país, o cofre público, deu 34 toneladas. 34K toneladas. 34 mil toneladas. Gente, é tanto ouro que eu não sei. Por isso que as pessoas desacreditam no livro sagrado. Deus fica, sabe, jogando, nos humilhando com esses números. A gente se sente tão pequeno quando vê esses números. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós estamos muito aquém do que se espera. É como se não estava bom. Além de 100 toneladas de ouro, Davi deu 200 toneladas de prata. Leia o texto para você também ficar indignado. No bom sentido, tá bom? Eu fico fascinado, gente. Isso é muita despretensão. É muita coisa. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Quem não tinha pedras preciosas, ofereceu-as também ao tesouro do templo do Senhor. Ah, não, quem tinha pedra preciosa, ofereceu, confiando a Jaiel, descendente de Gerson. O povo, cheio de generosidade, se alegrava em oferecer algo ao Senhor. Também Davi ficou muito contente. Eu vou reler esse trecho. Todo o povo de Deus, a igreja, ficou cheio de generosidade. É isso que eles tinham. É isso que Davi tinha, que os príncipes de Israel tinham. É isso que os cofres públicos em Israel tinham. Generosidade. Seja generoso, abra a mão para o próximo. Invista na construção das casas de Deus. Você sabe que alguém está construindo uma casa para Deus, um templo, uma igreja que a gente chama de templo. Ajude. Eu sempre procuro ajudar, nem que seja com um tijolinho. Já faz 30 anos que eu ajudo. Nem que seja com um tijolinho, eu vou lá
Às vezes eu não tenho tijolo, mas eu tenho meus braços. Agora nem tanto, mas quando eu era mais menino, ia lá e amassava o concreto, fazia o cimento. Ai, que saudade que eu tinha daquele tempo. Aí o pastor chegava com uma melancia enorme e a gente se deliciava. Ai, ai, ai. Bons tempos. Se você ainda tem força, saúde, trabalhe na casa de Deus. Dedique seu tempo. Seja generoso, como está dizendo o texto bíblico. O povo era cheio de generosidade. Está faltando generosidade. Vou ler de novo porque é muito lindo. O povo, cheio de generosidade, se alegrava em oferecer algo ao Senhor. Também Davi ficou muito contente. Então, esse para você decorar é o verso 29, 9. Então vamos aí. Verso 29, 9 de 1 Crônicas. O povo, cheio de generosidade, ofereceu a Deus para a construção do templo. E Davi também ficou contente. O povo generoso ofereceu a Deus. E Davi, seu rei, ficou contente. O povo, cheio de generosidade, se alegrava em oferecer algo ao Senhor. Ele se alegrava em dar. O apóstolo fala, feliz aquele que dá com alegria e não com cisma no coração. Vou ler pela última vez, tá bom? Me permita. 1 Crônicas 29, 9. O povo, cheio de generosidade, se alegrava em oferecer algo ao Senhor. Também Davi ficou contente. Então Davi bendisse ao Senhor diante de toda a assembleia. Ele falou, bendito sejas tu, Javé, Deus de nosso pai, Israel. Desde sempre e para sempre, a ti, Senhor, pertencem a grandeza, o poder, o esplendor, a majestade e a glória, pois tudo o que existe no céu e na terra pertencem a ti. Teu é o reino, a ti cabe elevar-se como soberano acima de tudo. A riqueza e a glória vêm de ti, e tu governas todas as coisas. Em tua mão está a força, o vigor, em tua mão está o poder de engrandecer e fortificar todas as coisas. E agora, Deus nosso, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. Quem sou eu e quem é o meu povo para podermos te oferecer tudo isso? Somos ninguém, pequenos. Tudo vem de ti, Senhor. A ti ofertamos o que de tua mão recebemos. Nós te damos porque nós recebemos. Amém. Todos nós, diante de ti, somos imigrantes e estrangeiros, como foram todos os nossos antepassados. Nossa vida na terra é apenas uma sombra sem esperança. Ó Javé, nosso Deus, tudo que preparamos para construir um templo em honra ao teu nome veio de tuas mãos e pertence a ti. Eu, ó meu Deus, que sondas o coração, eu sei, ó meu Deus, que sondas o coração e amas a retidão. E com reta intenção te ofereço tudo isso. E vejo com alegria o teu povo aqui reunido, fazendo suas ofertas a ti. Amém. Ó Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva sempre o coração do teu povo com essa disposição e sentimento. Mantém o coração deles fiel a ti, meu Pai. A meu filho Salomão, concede um coração íntegro, para que ele pratique teus mandamentos, tuas ordens e leis, para que construa esse templo que projetei para ti. Por fim,
Davi disse para a assembleia: bendigam a todos, a Deus. E toda a assembleia bendisse a Javé, Deus de seus antepassados. E prostrando-se, prestaram homenagem a Javé e ao rei. No dia seguinte, ofereceram a Javé sacrifícios e holocaustos. Foram sacrificados 1000 bois, carneiros e 1000 cordeiros, com respectivas libações de vinhos e numerosos sacrifícios por todo Israel. Nesse dia, todos comeram e beberam com grande alegria na presença do Senhor. Entronizaram pela segunda vez Salomão, filho de Davi, e o ungiram como chefe em nome de Deus. Ungiram também Sadoc como sacerdote. Os últimos versos de 1 Crônicas. Salomão sentou no trono do Senhor, o vigia das pessoas, em lugar de seu pai Davi, e teve êxito. Todo Israel lhe obedeceu. Todos os chefes, todos os valentes, todos os filhos de Davi se submeteram ao rei Salomão. O Senhor engrandeceu, aumentou o prestígio de Salomão aos olhos do povo de Israel, dando ao seu reinado um brilho como nunca tinha acontecido com qualquer outro rei antes dele. O brilho de Salomão foi maior que o brilho de seu pai. Davi, filho de Jessé, foi rei de todo Israel. Reinou 40 anos, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Por fim, morreu numa velhice feliz, tendo vivido muitos anos e tendo ficado rico e famoso. O seu filho Salomão foi seu sucessor no trono. A história do rei Davi, do começo ao fim, está escrita na história do vidente Samuel, e na história do profeta Natã e do vidente Gade. Aí se encontra tudo o que se refere ao seu reinado e às suas guerras, e tudo o que aconteceu com ele, com Israel e com todos os reinos vizinhos. O vidente profeta Samuel aqui, acredito que é o Samuel que escreveu o livro Samuel e 2 Samuel. De fato, lá tem toda a história. A história de Saul, Davi, não é? Salomão. Olha, nós já fizemos esse vídeo, está aqui. Para não dar uma hora, vamos à bênção final. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. 100 toneladas de ouro. Amém.